começou a gravação. Desculpe um pouco a minha voz, mas é que essa semana eu falei bastante. Ainda vou falar ainda mais um pouco, mas eu vou beber bastante água para ver se vai hidratando aqui a garganta. Então, vamos lá. Então, eu vou... Deixa eu ver aqui, cadê o... Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Tem o PowerPoint, tem um PDF aqui que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou compartilhar primeiro aqui o PowerPoint. Deixa eu cancelar aqui. Foi. Aqui é a parte de sistema. Eu acho que eu também já disponibilizei para vocês aí o PowerPoint na plataforma. Bom, então, compartilhando com vocês, então, a primeira parte da aula, correspondente aí ao PowerPoint do sistema esquelético, tá? Que esse material já foi disponibilizado para vocês aí na plataforma. Então, a primeira etapa do sistema locomotor é o sistema relacionado a que nós chamamos de osteologia, que é o estudo do esqueleto, né? Deixa eu dar uma minimizada aqui, para deixar o chat aqui, para eu conseguir enxergar vocês. Espera aí, deixa eu botar aqui no chat. Diminuir aqui o tamanho. Bom, agora eu consigo ver vocês e ver o... Consigo ver o... Aqui. Então, qualquer coisa eu volto lá. Bom, então, com relação ao sistema esquelético, também conhecido, né, a área da anatomia que estuda o esqueleto, é a osteologia, né, o estudo do esqueleto. E aí é interessante destacar, né, que fazendo uma comparação aí evolutiva com outras formas de vida, né, presentes no planeta, nós temos uma característica interessante ligada a essa estrutura anatômica, né, mais dura, né, mais resistente, que é o osso, que seria conhecido também como endoesqueleto, né? Então, existem alguns animais, alguns outros grupos taxonômicos presentes na natureza, aonde essa estrutura, né, aonde esse arcabouço que sustenta e dá forma para o corpo, ele é conhecido como exoesqueleto ou exoesqueleto, né? Ou seja, o esqueleto que fica de fora do corpo, que é o caso, por exemplo, dos moluscos, né? Que eles têm essa carapaça externa, e aí o crescimento deles é mais específico com relação à parte da equidise, né? Da metamorfose, eles vão perdendo esse esqueleto ao longo do processo de crescimento deles e produzindo um esqueleto novo, porque o corpo deles fica na parte de dentro desse exoesqueleto, né? Agora, com relação a nós, os vertebrados, né? Porque nós somos aí da categoria dos vertebrados, então os vertebrados, eles vão possuir esse esqueleto interno, né? Chamado também de endoesqueleto. E aí o nosso crescimento normalmente é de dentro para fora, né? Então, a estrutura óssea, ela vai se desenvolvendo ao longo desse processo e a gente vai aumentando de tamanho e aí, dependendo de características ligadas à ingestão de cálcio, à questão da secreção dos hormônios, também ligado à questão genética também, tá, gente? Então, a questão... Só um minutinho. Então, a questão genética, ela também vai influenciar nesse aspecto relacionado ao crescimento ósseo, né? E aí a gente viu na parte do sistema endócrino, né? Que eu tenho relações ligadas aí principalmente à secreção de GH, que é o hormônio de crescimento, o Growth Hormone, em inglês, né? Que o GH é a sigla em inglês, também conhecida como somatotrofina, né? Então, que é o hormônio relacionado a esse crescimento, tanto ligado ao crescimento muscular, como ao crescimento ósseo, né, que é o GH. Então, dependendo dessa secreção de GH, eu posso ter um crescimento exacerbado, né, relacionado à parte do gigantismo, que nós vimos aí na parte do sistema endócrino, ou o nanismo, que é essa diminuição, esse déficit
né, na secreção do GH pela hipófise. E a parte genética também, ela vai influenciar com relação ao tamanho, né, da estrutura óssea dos indivíduos e questões relacionadas a fraturas, né, que é o calo ósseo, com relação também a outras deficiências ligadas aí, enfim, a contaminação de vírus, né, ou alguma síndrome ligada também a alterações cromossômicas, isso podem definir ou não a estruturação, né, o tamanho, o crescimento com relação à parte óssea e muscular, tá? Porque a parte articular, ela também está envolvida também com a secreção de alguns hormônios, com relação também à restituição daquela cartilagem, né, que na parte histológica que a gente fala, né, a cartilagem é um tipo de tecido que ela tem uma dificuldade um pouco maior de restituir, né, de regenerar, como outras partes do corpo que vão sofrer mitose nesse processo. Então, por isso que durante o processo de senescência, né, de envelhecimento, com esse decaimento desses hormônios, eu também tenho um decaimento na restituição dessa cartilagem, né? E a gente vai ver na parte articular relacionadas às artrites, artroses, né? As malformações também relacionadas à coluna vertebral, né? A escoliose, a cifose, a lordose, que também podem afetar a questão articular, pode causar dor também, tá? Então, essa parte também ligada à parte óssea, muscular, a gente tem muitas também patologias ligadas a essa parte e também relacionadas a principalmente a desnutrição, né? A parte da má ingestão de cálcio nesse processo e algumas coisas ligadas à parte endócrina também podem afetar, tá? Então, com relação ao esqueleto, que a gente subdivide o esqueleto em parte axial e parte apendicular, tá? Então, o esqueleto, ele é uma estrutura, né, interna, formada por tecido ósseo, tá? Que é o tecido que forma anatomicamente o sistema esquelético, tá? O sistema esquelético, ele é um sistema formado aí por 206 ossos e também correspondentes ao sistema esquelético, nós temos as cartilagens e as articulações, tá? Que são essas ligações entre os ossos, dando a questão da mobilidade e ao movimento, né, dessa estrutura. Outra coisa também muito importante do sistema esquelético relacionada à sua função anatômica fisiológica está relacionada com a parte da sustentação, tá, do organismo. Outra coisa também muito importante do sistema esquelético está relacionada ao que nós chamamos de proteção dos órgãos nobres, então coração, pulmão, né, a parte das vísceras internas também, então é um local de proteção. A parte encefálica também vai ter a sua própria constituição esquelética, que é a caixa craniana, tá, que está relacionada ao esqueleto axial, tá? Outra coisa importante que também comentei com vocês agora, que o sistema locomotor, né, e o sistema esquelético são importantes na formação do que nós chamamos de sistema de alavancas, ou seja, a questão da mobilidade, a questão da articulação, desde articulações onde eu tenho um movimento mais amplo, né, relacionado aí aos movimentos finos, aos movimentos ampliados aí do ombro, dos braços, das pernas, até movimentações um pouco mais curtas, né? Movimentações um pouco menos amplas, no sentido, de, por exemplo, da coluna vertebral, eu tenho uma certa movimentação relacionada ao pescoço, tá? O globo ocular, então, a questão da movimentação um pouco menor e movimentações mais amplas, né? Ligadas aí à parte desse sistema de alavancas correspondente à parte esquelética e muscular, tá? E também com relação ao armazenamento de sais minerais, correspondente aos sais de cálcio, aos sais de fosfato, tá? Que fazem parte aí da constituição dos dentes e dos ossos, que dão essa estrutura mais dura e resistente ao tecido ósseo, tá? Outra coisa também muito importante da parte esquelética também está relacionada aí lá na medula óssea, correspondente lá no canal medular, que veremos aí dos ossos longos, que são importantes, que, entre outras coisas, nós temos também aí
tecido hematopoético, tá? Relacionada à produção de células sanguíneas, tá? Então, o sistema esquelético, tá? Vai ser um sistema formado por esses 206 ossos e também compostos por cartilagens e articulações, tá? Ele é um sistema importante para a sustentação do corpo, tá? E também do que nós chamamos de proteção dos órgãos nobres, como coração, pulmão, por exemplo, a questão da massa encefálica, do encéfalo, tá? Também é importante na questão da formação do que nós chamamos de sistemas de alavancas, tá? E também estão correspondentes à parte do armazenamento de minerais, no caso do cálcio. E aí também nós vimos, fazendo um link com a parte também endócrina, aqueles dois hormônios aí importantes para entrada de cálcio no osso e retirada de cálcio dos ossos, que é o caso da calcitonina e do paratormônio, que são os hormônios da tireoide e da paratireoide, né? Que fazem o que nós chamamos desse feedback negativo relacionado à entrada e saída de cálcio, porque nós vimos que, dentre outras funções do cálcio, por exemplo, que está relacionada a essa deposição na matriz óssea, dando essa estrutura dura do osso, tá, resistente, o cálcio também vai fazer parte daquelas bombas de cálcio que vocês viram lá na parte de citologia, não sei se vocês se lembram disso, que está relacionada à parte da contração muscular, que também faz parte desse processo de movimentação, tá? Então, o cálcio, além da questão da dureza e da resistência dos ossos e dos dentes, também está relacionada à parte da contração muscular ligada às bombas de cálcio, tá? E por isso aí eu tenho esses hormônios aí que fazem parte do feedback negativo aí do cálcio, da calcitonina e do paratormônio, tá? Bom, com relação então à parte morfológica, né, e da constituição óssea do esqueleto, então nós temos aí que o esqueleto ele vai ser dividido em duas partes principais, em duas partes importantes. O que nós chamamos de esqueleto axial, tá? Eu vou colocar aqui uma outra imagem para vocês, ó. Então, a parte axial, ela é essa parte que está em amarelinho aqui, ó, desse modelo anatômico do esqueleto. Então, toda essa região aqui, ó, amarela, a gente chama essa região aqui, ó, de esqueleto axial, tá? Então, o esqueleto axial, ele vai ser formado por essa região da cabeça, por essa região do pescoço e por essa região do tronco, tá? E aí, esse esqueleto axial, que está correspondente a essa região da cabeça, do pescoço e dessa região aqui do tronco, ela vai estar ligada aos ossos do crânio, tá? Que são aí, que formam uma estrutura chamada de suturas, tá? Essa região do pescoço, que está ligada à região da coluna vertebral, aonde eu tenho aqui a região do que nós chamamos de vértebras cervicais, tá? Que é a parte do pescoço, e a parte do tronco correspondente às costelas, a região aqui do externo, que é esse osso aqui, ó, que eu tenho subdividido aqui, ó, entre externo e manúbrio, que é essa região mais ligada aqui ao mediastino, e com relação às vértebras e a parte sacral, que é essa região aqui final, ó, da coluna vertebral, tá? E eu também tenho uma outra subdivisão do esqueleto, que é o que nós chamamos de esqueleto apendicular, tá? Apendicular que vem de apêndice, tá, gente? Ou seja, que são essas regiões que estão ao lado, né? Que são os apêndices que estão literalmente pendurados nessa região central, que é o que nós chamamos de esqueleto axial, tá? Que está relacionada aos membros, tanto aos membros superiores, quanto relacionado aos ossos que compõem os membros inferiores, que seriam braços e pernas, né? Então, toda essa região aqui, ó, lilás, essa parte roxinha, seria
o esqueleto apendicular, que seria de apêndice, tá? E essa região aqui, ó, mais amarelada, que está amarelada, é a região que a gente chama de esqueleto axial, tá? Correspondente à região da cabeça, do pescoço e essa região aqui do tronco, que é a parte superior do corpo, tá? Essas regiões aqui em azulzinho, que a gente vai ver mais para frente, né? Tá ligada ao que nós chamamos de cartilagens, que são essas ligações fibrosas aí de osso para osso, ou também os tendões, que seriam as ligações de cartilagem entre a musculatura dessa parte aqui, ó, da musculatura esquelética, ou seja, da musculatura que vai estar ligada aos ossos, que vai estar ligada ao esqueleto, que fazem parte daquele sistema de alavancas que eu comentei com vocês, que é uma das funções aí correspondentes à parte esquelética, à parte óssea, tá? Outra coisa importante é que tanto o esqueleto axial como o esqueleto apendicular, eles estarão ligados pelo que nós chamamos aí de cinturas articulares, também conhecidas como cíngulos, tá? Que é o caso da cintura escapular. Cadê o desenho? Da cintura escapular, tá? E da cintura pélvica. Então, essa região aqui, ó, seria a região da cintura escapular, tá? E aqui a região da cintura pélvica. Então, essas duas cinturas, ou também conhecidas como cíngulos, tá? São essas locais, né, dessas cinturas, são locais de ligação articular entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. É cintura escapular e cintura pélvica, é isso? Isso. Tá. São também conhecidos como cíngulos, tá? Também, se vocês virem alguma literatura, símbolo escapular, símbolo pélvico, isso está relacionado com as cinturas, que são esses locais aí do esqueleto de ligação entre a parte axial e a parte apendicular, que é essa parte dos apêndices, né? Que está relacionado ao sistema de alavancas, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só minimizar vocês aqui rapidinho. Bom, então vamos falar agora da constituição óssea, né? Então, o osso, e o que muita gente às vezes confunde, acha que o osso, pelo fato dele ser duro, dele ser resistente, dele ter essa função de sustentação, essa função de proteção da parte interna do meu corpo, né? Dos que nós chamamos de órgãos nobres, não quer dizer que o osso seja um tecido morto, tá? Um tecido que não tenha essa dinâmica, esse processo de renovação, de regeneração, né? Então, mesmo sendo o osso um tecido rígido, né? Um tecido que tem essa constituição mais dura, né? Porque ela é importante para essa questão da proteção, né? Da sustentação do corpo, a gente tem que entender que o osso ele é um tecido vivo, tá? Ele é um tecido que se renova, ele é um tecido que ele é composto, né, por vários outros tecidos. Então, eu tenho uma alta especialização, né, do tecido conjuntivo que forma esse tecido ósseo, né? Então, ele é um tecido que está se renovando, ele é um tecido que forma um órgão, que vai ter inervação, sim. Por isso que quando você quebra o osso, quando você luxa uma articulação, né? Quando você fratura, né? Faz uma fissura, por que a gente sente dor, né? Quando você sofre uma fratura, por exemplo? Porque eu tenho inervação nesse local. Outra coisa importante, o osso também, ele vai ter canais, que veremos aí mais para frente, relacionados aos canais de Volkmann e aos canais de Hargreaves, que são os locais onde eu tenho aí a entrada, né, da irrigação, da vascularização. Então, eu tenho canais, eu tenho locais por dentro do meu tecido ósseo, né, por dentro do meu osso, que vão dar a condição desse osso ser
também irrigado, né? Eu tenho vascularização, porque como com qualquer tecido vivo, se não chega sangue, né? Se não chega nutrientes para esse local, eu não tenho renovação, eu não tenho respiração celular nesse local, né? Então, eu posso ter necrose dessa região. Então, o osso, ele é um tecido vivo, sim, tá? Normalmente, o tecido ósseo, ele vai constituir esse órgão, né, que é o osso, que é um órgão esbranquiçado, tá? Ele é muito duro. Ele é esbranquiçado por conta dos sais de cálcio, tá? Que vão dar essa coloração esbranquiçada aí para os nossos ossos, tá? Eles são muito duros, então ele tem uma forma rígida por conta dessa matriz calcária. Se eu não me engano, bioquimicamente, os ossos são formados pelos sais de cálcio e sais de fosfato, também conhecida como hidroxapatita, tá? Que vão formar também os dentes, então por isso que o dente também é duro, tem essa questão da resistência, tá? Eles vão ser unidos entre eles, né? Pelo que a gente vai ver no futuro próximo aí com relação à parte articular, tá? Nessa ligação aí da cartilagem, porque vimos que essa parte esquelética também vai ser formada por cartilagem, tá? A gente não pode esquecer que o osso, como um tecido vivo, ele está em constante renovação, crescimento, então ele é um tecido complexo, é um tecido dinâmico, que a gente chama, pelo fato dele ser inervado e vascularizado. O osso, gente, ele sempre vai estar sempre num processo contínuo do que nós chamamos de remodelagem dinâmica. Então, o osso, a gente vai ver que ele é formado por osteoblastos, por osteócitos e osteoclastos, que são, histologicamente falando, né, as células que compõem esse tecido ósseo, além de tecido epitelial, além de tecido conjuntivo, tá? Além de tecido cartilaginoso. Então, o osso, o tecido ósseo, ele é formado, além dessa matriz óssea, né, dessa matriz que é formada por cálcio, eu também tenho cartilagem, que é tecido cartilaginoso. O osso também é formado por tecido conjuntivo denso, tá? O tecido ósseo também é formado por tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, tá? Que é o pavimentoso. Eu também tenho tecido adiposo, tá? Então, além da medula óssea vermelha, que é esse local que veremos que está lá no canal medular dos ossos longos, que são importantes para o processo de renovação das células sanguíneas, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, por exemplo, quando a gente está na parte da início da infância, né, da fase adulta, que nós estamos jovens, né, eu tenho uma maior quantidade de medula óssea nesses locais do canal medular dos ossos longos. E a partir do momento que a gente vai envelhecendo, isso vai ser substituído pelo que nós chamamos de medula óssea amarela, que é produzida por tecido adiposo, tá? Então, além da medula óssea vermelha, ao longo do processo de envelhecimento dos ossos, essa medula óssea vai sendo substituída pela medula óssea amarela, que é composta por tecido adiposo. Então, o osso também é formado de gordura, tá? Além também de tecido nervoso. Então, eu tenho aí a parte da inervação, tá? Que é a anastomosa, com a parte muscular, que também está relacionada, né, com a parte do controle aí da questão articular. Então, normalmente, essa parte da inervação, a gente vai ver que está mais para a parte externa, chamada de periósteo, tá? Que é uma membrana que reveste os ossos. Veremos também aí as partes que compõem o osso, né? Relacionadas às metáfises, diáfises e epífises, tá? Então, eu também tenho tecido nervoso. Por isso que quando você quebra um osso, por exemplo, você sente dor. Porque a dor que você sente não é da quebra do osso. E sim, quando o osso quebra, ele rompe essa região membranosa que reveste o osso, chamado de periósteo, que é formado de tecido conjuntivo. Então, o rompimento desse local onde eu tenho inervação faz com que você sinta dor nesse processo, tá? Então, um motivo de curiosidade para vocês aí. Então, no caso, quando você quebra um osso e sente dor, é o rompimento do periósteo, tá? Além também de tecido hematopoético, tá? Então, os tecidos que formam os ossos
tá? São os tecidos hematopoético, o tecido nervoso, o tecido adiposo, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo denso, o tecido ósseo, propriamente dito, e o tecido cartilaginoso, tá? E aí, os ossos, eles são essas estruturas, né, esses órgãos importantes para a proteção das estruturas vitais, é importante para o suporte do osso, do corpo e também das cavidades, tá? A parte das fossas nasais, da cavidade nasal, da cavidade auditiva, a região da cavidade, enfim, vaginal, que a gente vê um pouco isso na parte do sistema reprodutor masculino e feminino, né? E também vai ser importante para a base mecânica do movimento. Vimos também a importância da deposição dos sais minerais, né, no caso do fosfato, dos sais de cálcio, e também do suprimento contínuo de células sanguíneas, tá? Que são produzidas lá na medula óssea vermelha. E aí não confundir a medula óssea vermelha com a medula espinal, tá? Que é a medula que está contida dentro da coluna vertebral, que é essa estrutura articular óssea, né? Formada pelas vértebras e pelos discos intercalares de cartilagem, que fazem parte do sistema esquelético, tá? Então, não confundam medula óssea vermelha, que está localizada nessa cavidade medular dos ossos longos, tá? Com a parte da medula espinal. E também não podemos esquecer que o osso, ele vai ser esse tecido vivo, tá? Que vai estar num processo contínuo de remodelagem, tá? Então, quando, por exemplo, um osso fratura, ele forma nessa região da fratura que nós chamamos de calo ósseo, que é esse local de remodelamento desse osso, e que é um processo dinâmico e contínuo, então o osso está sempre se renovando, ou seja, ele está sempre destruindo essas células mais envelhecidas ósseas, através da ação dos osteoclastos, que eles têm uma ação muito parecida com uma outra célula importante, que são os macrófagos, que são essas células de defesa e células de limpeza do corpo. Então, os osteoclastos, eles, se a gente pensar num sentido embrionário, né, no sentido de renovação celular, ele é muito parecido com os macrófagos, esses osteoclastos, e que fazem essa renovação contínua, degradando o osso velho e produzindo o osso novo através da formação dos osteoblastos, tá? Que são esses ossos, esse tecido ósseo mais jovem, que a gente chama, né? Que vai ficando mais rígido com a deposição de cálcio, se transformando em osteócitos, tá? Que são essas células ósseas propriamente ditas, tá? E aí eu também tenho aí outras estruturas teciduais, né? Histologicamente falando, que vão formar esse osso, tá? Que é um tecido vivo, complexo e dinâmico, tá? Então, não se esqueçam também disso. Então, nunca coloquem na cabeça de vocês que o osso, mesmo sendo um tecido duro e resistente, ele é altamente especializado, ele é um osso tecido vivo, que está o tempo todo se remodelando, tá? Que a gente chama isso de remodelamento, fisiologicamente falando, ele vai ser conhecido como remodelamento dinâmico, tá? Antes de falar dos componentes de revestimento, vou pegar aqui, e com relação ao esse tipo de osso, cadê os canais de Harvard aqui? Ele está lá embaixo. Achei. Parte do desenvolvimento do osso, né? Aqui. Achei. Então, aqui seria uma estrutura, né? Se a gente fosse cortar o osso no meio para mostrar o que tem dentro. E aí, fazendo uma analogia, por exemplo, se vocês já viram osso de galinha, né? Quando a gente vai. A coxa do frango, por exemplo, que os vertebrados eles têm aí uma certa similaridade genética, né? Então, nós somos primos em algum momento aí do processo
evolutivo. Então, se a gente, por exemplo, pegar uma coxa de galinha, né, a gente vai ver com relação à diáfise, às epífises, né, que são essas regiões da extremidade dos ossos. E se vocês já tiveram a oportunidade de cortar no meio, né, uma coxa de frango, por exemplo, vocês não têm uma parte de dentro, que é essa parte mais escura, meio molinha, que a gente chama isso de tutano, né? A costela de boi também, né? Não sei se vocês consomem carne aí no dia a dia de vocês. Então, quando você pega, por exemplo, assim, um osso de costela, por exemplo, se você cortar no meio e olhar por dentro, você vai ver uma parte bem escura, né? Tipo, que a gente chama de tutano. Então, nessa região aqui, nós temos esses canais aqui, onde eu tenho essa parte da irrigação, né? Eu tenho as trabéculas, que são essas regiões aqui cheias de ar, que é o tecido esponjoso. Então, eu tenho uma parte de que a gente chama, né, da parte do tecido ósseo compacto, que a gente chama, que ele é mais duro, e uma região mais airada, que é esse tecido, né? E aquele tutaninho do boi, né, que a gente vê, que é aquela parte relacionada à parte do canal medular, né, que seria, fazendo uma analogia com os nossos ossos, daquela região lá da medula óssea da gente, que é aquele tutaninho, né, que a gente, tem gente que diz que é muito bom aquele tutano, né, que é uma iguaria culinária. Então, seria uma analogia aí para vocês terem uma ideia da constituição, né, da consistência, né? Então, a parte dentro do nosso osso é mais ou menos parecida com essa parte dentro da costela de boi, do osso da galinha, e tem aquela constituição mais escura por conta da questão da vascularização, tá? Então, o osso, como tecido vivo, né, composto por tecido ósseo compacto, e as trabéculas, onde eu tenho a formação do tecido esponjoso, que é essa região que é mais airada, né, que eu tenho uns buracos, justamente uns buraquinhos mesmo, gente, tá vendo? Parece um queijo suíço. E aqui é cheio de ar, tá? Então, nessa região aqui interna do osso, tá? Eu tenho esses canais aqui, ó, que são os canais de Volkmann e os canais de Harvard, tá? Aonde por dentro desses canais passam aí os vasos sanguíneos, tá? Então, a irrigação do osso, tá? Ela vai ser formada por esses canais aqui, ó. Tá? Que é o canal aqui, ó. Cadê? Que é esse sistema de Harvey, que assim se chama, e essa região aqui, ó, por onde passa a questão arterial, a questão venosa, tá vendo? Que são os canais de Volkmann, tá? Outra coisa também importante com relação a essa parte da irrigação do osso, tá? É que o sistema ósseo, o esqueleto, ele não apresenta, como os outros órgãos que nós vimos, essa região aí dos vasos linfáticos, tá? Então, essa parte interna dos ossos, eu não tenho aí essa drenagem linfática que nós vimos na parte circulatória, né, e na parte da microcirculação, que está relacionada aos capilares sanguíneos e aos capilares linfáticos, tá? Apenas essa região aqui, ó, do periósteo, que é essa membrana, tá, de tecido conjuntivo que reveste o osso, tá? E é muito importante, tá, esse periósteo, principalmente para proteger essa região do osso, porque se eu tenho um atrito, né, excessivo de um osso para outro, eu posso ter rompimento dessa região do periósteo, então eu vou sentir muita dor nesse processo, tá? E eu também posso aumentar o processo de... Gente, só um minutinho. Depois eu vejo aqui. Acho que eu recebi um e-mail. Tá, enfim, depois eu vejo o que é. Tá? Que o periósteo também é importante para a proteção, tá, desse osso, para evitar o atrito, né, para evitar o desgaste desse osso. Por isso também é importante, né, que eu tenha cartilagem nessa ligação de osso para osso, que eu tenha cartilagem, tá, relacionada à questão do sistema de alavancas, que a gente vive na parte articular, para evitar esse atrito, porque esse atrito pode desgastar essa região óssea, né? Ela pode criar depressões nessa região, né? Pode aumentar o que nós chamamos de acidentes ósseos. Isso pode causar uma formação
nesse processo articular, além de patologias ligadas à questão articular relacionada às inflamações, né, às artrites, às artroses, às hérnias, tá? Hérnia de disco, que é o caso da questão articular, e também relacionadas aí às cifoses, às lordoses e às escolioses, tá? Então, nessa região aqui eu não tenho vasos linfáticos, tá? Só nessa região aqui, ó, que a gente chama de periósteo. Aí sim, nessa região aqui, ó, eu tenho a drenagem linfática que vai ser feita pelo sistema linfático, tá? Os canais de Harvey, que formam aqui, ó, esse sistema de Harvey, tá? Ele vai ser uma série de tubos em torno, né? Uma série de tubos em torno desses canais, que são canais bem pequenininhos, tá? Que são formados pelo que nós chamamos de lamelas, tá? A gente chama isso de lamelas concêntricas, que a gente chama, tá? Que são compostas por fibras colágenas, tá? Então, a gente também tem colágeno, que eu já comentei com você, que vão formar essa cartilagem, que também faz parte do tecido ósseo, tá? Então, normalmente, essa região aqui dos canais de Harvey, tá? Tá ligada numa região chamada aí de diáfise, que a gente vai ver mais para frente relacionada aí aos ossos longos, tá? Os vasos sanguíneos, tá? E as células nervosas, elas ficam em torno do osso, tá? E vão se comunicar pelos osteócitos, que são essas células ósseas propriamente ditas, tá? Também aí pelas essas lacunas, que são esses espaços que eu tenho dentro da matriz óssea densa e que são importantes para a deposição de cálcio nos ossos, tá? E eu tenho também os canais de Volkmann, que são esses caras aqui, ó, que são importantes aí para transportar. Então, são nesses canalículos onde eu tenho aí o transporte de pequenas artérias em toda aí extensão do meu osso, tá? Eu também tenho colágeno. Sim. Dá licença. A senhora falou que os vasos sanguíneos e as células nervosas irão se comunicar com o quê? Com os canais de Harvard. Ah, Havers. Tá. Isso. Havers. É porque está em inglês aqui, mas Haversing Canal, que chama, né? Ou canal de Havers. Ou também conhecido, gente, como canais aportuguesando, né? Porque a gente faz também a gente aportuguesa as palavras em inglês, né? Na anatomia. Então, também pode ser conhecido como canais haversianos, tá? Então, vocês podem escrever haversianos ou haversianos, que também é o mesmo nome aí dos canais de Harvey, tá? Então, eu também tenho colágeno, que é essa proteína que vai dar elasticidade, tá? Flexibilidade e resistência para o osso, tá? Então, o osso, gente, ele é duro, mas ele tem uma certa flexibilidade, sim, porque senão ele não aguenta, né? Imagina se o osso fosse aquela coisa, né, estática, né? O osso tem uma certa flexibilidade, sim, né? Tem uma certa resistência, mas tem uma certa flexibilidade, sim, para aguentar a pressão, tanto da gravidade, né, que empurra a gente para baixo, né? Então, é o peso né, dos nossos órgãos, né, da nossa pele, o nosso peso, né? Que o osso pesa também, né, gente? Parece que não, mas o osso também é pesadinho. Então, para aguentar esse peso e também para aguentar a questão da pressão da articulação, tá? Então, por isso que é importante que o osso tenha também essa flexibilidade que é produzida por essa proteína chamada de colágeno, tá? E com relação à parte do endurecimento, da dureza, tá? Desses ossos, e está relacionada com a deposição de sais de cálcio e de fósforo que se ligam a essa matriz colágena, tá? Por quê? Porque normalmente o crescimento ósseo ele vai estar ligado a dois processos importantes, né? Chamadas aí, que nós chamamos aí de processos de ossificação, tá? Que a gente pode também chamar de ossificação intramembranosa, ou seja, dentro da membrana, que vai formar esse tecido ósseo, tá? E também conhecido como ossificação endocondral, ou seja, normalmente a ossificação relacionada aos ossos longos, por exemplo, ao crescimento do corpo, está relacionada à ossificação endocondral, ou seja, eu vou produzir uma matriz de colágeno, um molde
de cartilagem, que vai crescendo, que vai aumentando de tamanho, e aí, dentro dessa matriz de cartilagem, eu tenho a deposição, tá vendo, ó? Do sais de cálcio na matriz óssea, tá vendo? E aí o osso vai crescendo, que é o caso, por exemplo, dos bebês. Então, os bebês, para chegar até a fase adulta, que é o nosso caso, eles, para crescimento dos seus ossos longos, para aumentar o tamanho deles, isso vai o quê? A cartilagem que forma a maior parte do corpo, por exemplo, de um bebê, ela vai sendo substituída, tá, por essa matriz óssea, por essa matriz calcária, nesse processo de ossificação que nós chamamos de endocondral, ou seja, dentro, condral ou condrócito, né? Se a gente pensar na parte da histologia, são o tecido que forma a cartilagem, tá? Que é o tecido endocondral, tecido condral, ou também conhecido como condrócitos, né? Então, nessa região aqui, ó, a gente percebe, e aí normalmente nessa região aqui da diáfise, que seria o corpinho do osso, tá? As epífises seriam as cabeças do osso, tá? Que seriam as extremidades, né? A parte distal dos ossos. E aí eu tenho essa região aqui. E eu tenho uma região aqui, ó, que seria a linha epifisária, que é essa parte onde eu tenho o limite aí do crescimento das epífises, que a diáfise vai se alongando e vai aparecendo aí, vai aumentando aí o tamanho das epífises. Normalmente, gente, quando a gente, por exemplo, não sei se acontece com vocês, ou com o filho de vocês, eu, com os 11 para 12 anos de idade, eu tive que usar aparelho ortodôntico, né? O famoso aparelho fixo nos dentes. Então, o meu dentista, né? O odontologista, né? Que é o dentista, né? Eu precisei fazer uma radiografia das minhas mãos. Deixa eu ver se eu acho a radiografia que eu tenho aqui. Eu tive que fazer, por exemplo, a radiografia das minhas mãos. Aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui é a minha mão, essa aqui é uma mão de adulto, né? Mas eu tive que fazer a radiografia da minha mão para poder ver, tá vendo? Nessa região aqui, ó, dos ossos longos, aqui tem uma linha chamada de linha epifisária, né? Então, o ortopedista, ele consegue definir o que nós chamamos de idade óssea através desse exame, né? Então, como eu tive que usar aparelho ortodôntico e eu já estava no período da menarca, a gente viu isso na parte de sistema reprodutor feminino, acho que eu comentei com vocês com relação a esse início da liberação, né, de estrogênio, progesterona, o início do ciclo ovariano, que está relacionado ao ciclo menstrual. Então, a primeira menstruação das meninas, né, das mulheres, a gente chama isso de menarca, que seria essa primeira menstruação. Então, seria aí a etapa do crescimento ósseo, né? Essa substituição aí e da deposição dessa matriz calcária. Então, ele precisava saber até que ponto os meus ossos ainda estavam ainda em crescimento ou até que ponto os meus ossos já estavam aí no limiar específico ligado à minha questão genética, né? E fisiológica, né? Tem gente que cresce normalmente da adolescência até início da fase adulta, você tem uma tendência a crescer aí até uns 18 para 19 anos. Existem alguns pesquisadores que falam que a gente cresce até os 21, né? Então, desde a menarca até os 21, você está indo nesse processo aí de crescimento ósseo. Porque eu tive que usar o aparelho ortodôntico, porque eu era dentuça, né? Eu tinha uma oclusão na minha arcada dentária, então eu mordia para fora, né? Então, eu mordia assim, né? E aí, essa questão da minha maxila, que é essa região aqui da parte dos ossos do crânio, né? Da face, então a minha maxila era mais projetada para frente, né? E aí eu tive que botar o aparelho ortodôntico para poder empurrar essa maxila, né? Para ela ficar alinhada com a minha região do meu maxilar, né? E aí o médico precisava saber, o dentista precisava saber a minha questão relacionada à minha idade óssea. Então, a gente faz esse exame, né? As duas palmas da mão, aí você faz isso, faz raio-x. Da idade óssea. Isso, por conta dessa linha epifisária, que a gente vê lá nos ossos, né? Entendi. A menarca, ela
corresponde ao seguinte: se a menina, por exemplo, ela menstrua muito cedo e tem uma questão ainda de ósseas que não está totalmente Sim, desenvolvida, qual que é é essa isso aí. ligação? Qual tem a ver com aqueles hormônios que a gente já Sim, conversou? Tudo, sim, tem a né? ver com os hormônios, né? Principalmente tem a ver com o estrogênio, tá? O estrogênio, ele é literalmente no caso das mulheres e da formação, enfim, do que nós chamamos de características, né? Tanto a questão da reprodutiva como uma questão global, né? Entre outros hormônios, no caso do GH, por exemplo, que é um hormônio que está ligado ao crescimento ósseo muscular, né? Que seria um precursor. Normalmente o GH, ele é o que chamamos de fator de crescimento, né? Então o GH, ele vai ativar o fígado a produzir um tipo de célula chamado de sometamedinas, e também vai estar ligada à questão, enfim, insulínica, da liberação de glicose no sangue, da deposição de cálcio nos ossos, que vai estar relacionado aí com a calcitonina, né, e o paratormônio. Então, é literalmente um controle global e o estrogênio faz parte desse controle, tá? Tanto é que quando a mulher vai entrando no período que é pós menarca, tem o início, que é a menarca, e tem o fim, que é a menopausa. Que é aquela faixa etária entre 45 e 50 anos, porque tem mulheres que às vezes têm até uma menopausa precoce, né? Que é o caso da minha mãe, ela teve uma menopausa precoce. Eu me lembro que ela começou nesse processo de menopausa, ela tinha 42 para 43 anos. Então, se eu pensar que eu estou com 40 agora, então a minha mãe era muito jovem para entrar na menopausa naquele período. É. E isso cria uma situação de depreciativa no sentido de que o osso vai ficando mais frágil, né? Porque quando você vai entrando na senescência, no envelhecimento, e essa medula óssea vai se transformando em medula amarela, o osso também vai perdendo um pouco dessa calcificação, né? Porque como o estrogênio cai, pum, caiu. E aí, como é que você vai continuar tendo contração muscular, por exemplo? Você vai literalmente tirando o osso, o cálcio do osso. E aí o osso vai começando a desenvolver uma certa fragilidade, que são aquelas patologias ósseas ligadas à osteopenia, né, que seria o enfraquecimento do osso. Por isso que uma pessoa com, sei lá, 60, 70, 80 anos, você tem que tomar cuidado. Se você tem um idoso dentro de casa, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado, enfim, quando ele vai ao banheiro, com relação ao chão, o piso molhado, se ele tiver já com uma dificuldade de locomoção pela questão articular, ele vai ter que usar, de repente, um andador, vai ter que usar uma muleta, dentro de casa você vai ter que fazer uma certa adaptação para ele. Por quê? Porque se ele cair, por qualquer motivo, a probabilidade dele sofrer uma fratura num osso importante, né, com o fêmur, por exemplo, é muito maior do que uma pessoa mais jovem. E outra coisa também, com relação à restituição, esse remodelamento também dinâmico do osso, também vai decair, por conta dessa diminuição, né? Tanto é que tem pessoas que vão chegando nesse processo de senescência, mulheres, por exemplo, que vão entrando nessa menopausa, que às vezes precisam fazer reposição hormonal, ou seja, reposição de estrogênio, então vai usar tamoxifeno, vai utilizar o estanazolol, estanazolol ou estradiol? Estradiol. Não é estanazolol, não, é ih, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do. Já tem uma minha mãe também usou essa reposição na época da quimioterapia. Ela tomou o tamoxifeno, e tomou anastrozol. Anastrozol. Eu estou confundindo com outro que é o masculino, que é o famoso o GH, né? Lá do GH não, que é o Deca dos homens, estou confundindo. É o anastrozol. Então, anastrozol, tamoxifeno, normalmente são os repositores hormonais. Então, mulheres com câncer de mama, por exemplo, onde já foi identificado que o receptor para a célula cancerígena é o estrogênio. Então, essas mulheres fazem, pós-quimioterapia, fazem reposição hormonal
para que eu não tenha aumento do crescimento aí dessas células cancerígenas, né? Para que eu não tenha alimento para essas células, por exemplo, né? Tem muita gente que faz reposição de cálcio. Então, se você, durante o seu processo de dieta alimentar, que também é um processo que pode ou não aumentar a resistência dos seus ossos, por exemplo, né? A ingestão de cálcio na alimentação. Então, seria importante você repor. Então, tem muita gente que usa calcitrol, que é a base do hormônio calcitonina. Tem gente que repõe, por exemplo, gente, da vitamina D, que também é conhecida como calciferol, né? E, se eu não me engano, a forma metabólica da vitamina D, que é aquela que a gente produz na absorção de sol, né? Por isso que quando a gente é bebezinho, vamos botar ele no solzinho para pegar um solzinho da manhã, porque isso ajuda no processo de calcificação do osso, né? Então, tomar sol naquele período que é determinado, né? Enfim, pela parte aí médica, né? Que é esse período de 10 da manhã até meio-dia, né? Que é esse sol um pouco menos forte nesse período, né? Então, a adição desses infravermelhos, eles aumentam a produção de calciferol, que é um hormônio importante para a deposição de cálcio nos ossos, né? Você também pode fazer a reposição, a suplementação através da ingestão de vitamina D sintética, né? Que ela, normalmente, vocês encontram isso na forma de D3, que é o tococalciferol, se eu não me engano, o tococalciferol. E aí, pensando um pouco na bioquímica da coisa, né? Que ajuda nesse processo de deposição de cálcio. Então, além da questão da ingestão, da questão genética e de questões ligadas ao processo hormonal, né? Eu também tenho essa questão aí da vitamina C e da vitamina D nesse processo. Então, por isso que é muito importante uma alimentação equilibrada, que tenham esses componentes alimentares que têm essas substâncias bioquímicas, né? Essas substâncias orgânicas e inorgânicas que fazem parte do processo de formação, né, enfim, do organismo, e que também são importantes aí para a resistência do osso, tá? Então, por isso que o osso é esse tecido vivo, e o estrogênio, com certeza, Carmen, o estrogênio, nesse caso, ele influencia, e a menopausa e a menarca também estão ligados a essa questão aí de crescimento e de envelhecimento dos ossos, tá? Bom, com relação às camadas que formam o tecido ósseo, né? Então, eu tenho aí. Então, normalmente, eu tenho uma camada mais externa e uma camada mais interna, né? Ligada aí, principalmente à região dos canais de Volkmann e os canais de Harvey, e também com relação a esse processo aí da elasticidade, né? Da flexibilidade relacionada ao processo cartilaginoso, tá? Então, o osso ele vai ser formado por esse tecido conjuntivo fibroso, que ele é um tipo de tecido de revestimento conhecido como periósteo, tá? Então, também fiquem atentos aí, que o periósteo, ele é uma nomenclatura importante, tanto para a parte prática, como uma parte aí relacionada às avaliações, tá? Então, peri significa por fora, né? E ósteo, porque está ligado ao osso, tá? Então, o periósteo seria essa camada. Então, tá aqui essa caneta aqui, né? Então, sei lá, vou fazer uma analogia que o osso seria a parte interna da caneta Bic. E essa parte externa da caneta Bic é o periósteo, tá? Então, é o tipo de tecido conjuntivo fibroso, tá? Que vai fazer o revestimento da superfície externa do osso, tá? É uma membrana dura e resistente, que é importante aí para a proteção do osso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma imagem, mas acho que aquele canal de Harvard tem lá. Cadê? Aqui. Então, essa região aqui, ó, que fica na parte externa, que forma o osso. Então, essa membrana aqui, ó, esse tecido conjuntivo fibroso, que tem uma membrana dura e resistente, ela é chamada de periósteo, tá? Eu até mexi aqui na imagem.
chamada de periósteo, tá? Então, ela vai proteger o osso, o periósteo, tá? Outra função importante do periósteo, tá? Além da proteção do osso, tá? Ele é o que vai ser o que nós chamamos de ponto de fixação para os músculos, tá? Então, os tendões, tá? Ou seja, esses eventos cartilaginosos que ligam o osso à musculatura, tá? Ela vai ter ligação, vai ser um ponto de fixação, vai ser o periósteo. Então, o prolongamento do periósteo e com relação à parte do perimísio, que é essa região também, que vai, também a gente vai ver essa parte muscular, que protege o ventre muscular. Então, a ligação dessa membrana externa que protege o músculo com essa membrana externa que protege o osso, se ligam no tendão, né? Então, o músculo se liga no osso através do tendão, através desse ponto de fixação que é formada pelo periósteo, tá? Então, o periósteo também vai ser esse ponto de fixação para os músculos, tá? E vai conter também os vasos sanguíneos, porque nós vimos que nessa região aqui, ó, do periósteo, eu também tenho drenagem linfática, tá? Que vão penetrar no interior do osso através desses canais aí que nós vimos aí, relacionados aos canais Haversianos e os canais de Volkmann, tá? Outra coisa importante com relação ao periósteo, tá? Que ele também vai ser importante para o processo de inervação, tá? Então, os nervos, eles também vão ficar aqui, ó, nessa região do periósteo, tá? Então, além também do periósteo, eu também tenho aí o que nós chamamos aí de eventos cartilaginosos, né? Dos elementos cartilagíneos, também conhecidos, tá? Que está relacionado aí, e é isso tirando a parte articular, tá? Então, eu tenho uma cartilagem específica articular e uma cartilagem específica que vai fazer o revestimento. Eu ia falar revestir, mas acho que não sei se existe essa palavra. Mas seria o revestimento do osso, tá? Que é o que nós chamamos de pericôndrio, tá? Então, o periósteo e o pericôndrio, eles vão ajudar, como todo tecido vivo que vão ajudar a nutrir o tecido ósseo, tá? São importantes para o processo de remodelamento dinâmico, ou seja, para a produção de mais cartilagem e de mais osso para fazer a renovação, principalmente quando eu tenho formação do calo ósseo, que são esses locais de remodelamento, tá? Para consolidação e reestruturação das fraturas, tá? E também vão fornecer o que nós chamamos de uma interface para o que eu comentei com vocês, que seriam esses pontos de fixação da musculatura esquelética com o osso, tá? Que é importante aí tanto para o processo de ligação da musculatura esquelética com o osso, que vai ser feita pelos tendões, e também da ligação de osso com osso, que a gente chama isso de ligamento, tá? Bom, com relação aos tipos de osso, né? Que seria o osso compacto e o osso esponjoso. Então, a estrutura óssea ela é formada por esses dois tipos de tecido ósseo, né? O compacto e o esponjoso, tá? Então, normalmente, o tecido compacto, que é esse aqui, ó, tá vendo? Que ele tem, você percebe que ele tem pouquíssimos locais aqui, ó, de espaços, né, abertos, né, de buracos. Se eu fizer um comparativo com a parte do tecido esponjoso, você percebe que ele é mais aerado. Se eu fizer uma analogia com uma coisa do nosso dia a dia, por exemplo, você pegar um chocolate, aí aquele chocolate normal, você vê que tem uma estrutura mais compacta, né, uma camada mais compacta. Se você pegar um soufflé ou um chocolate mais aerado, você vai ver que tem um monte de bolinha dentro dele, cheio de ar. É a mesma, muito parecido visualmente falando, né? Então, quando você morde, por exemplo, um chocolate mais aerado, você sente, né? Que ele é mais leve, né? Que ele tem menos resistência, né? Ele no caso do chocolate, né? E o chocolate mais compacto, você percebe que ele é um pouco mais, não é duro, né? Mas você tem uma certa resistência.
É a mesma coisa do osso esponjoso, do osso compacto, tá? Então, dependendo do tipo de osso e também com relação à questão articular, né, eu tenho locais onde eu tenho uma porcentagem, né, uma proporcionalidade mais dividida entre osso compacto e osso esponjoso, e locais onde eu tenho mais osso compacto e locais onde eu tenho mais osso esponjoso. Normalmente, nos locais articulares, por exemplo, dos ossos longos, né, nas epífises, está vendo? Que estão essas regiões mais extremas dos ossos longos, por exemplo, eu tenho uma região aqui, ó, de osso esponjoso, que é importante para amortecer o impacto do movimento da cartilagem, tá? A gente vai ver isso na parte articular. E aí aqui eu tenho uma região aqui, ó, onde eu tenho mais osso esponjoso, eu também tenho aí com relação ao líquido sinovial, que a gente vai ver na parte articular, então eu tenho uma membrana chamada de membrana sinovial, na parte da cápsula articular, que vai liberar esse líquido sinovial, que é esse líquido que banha essa região aqui do tecido ósseo, né? Que vai lubrificar essa região, vai diminuir o atrito e vai auxiliar no processo articular, tá? Que é o tecido esponjoso e o tecido composto. Então, normalmente o tecido composto, né, diferenças entre o tecido compacto e o tecido esponjoso. Então, normalmente, o tecido compacto, que é esse cara aqui, ó, nessa microscopia eletrônica, nessa região aqui, ó, elas vão ser células ósseas mais unidas, mais grudadinhas, tá? E aí, nesse caso, eu tenho uma maior rigidez desse local, tá? Vocês percebam que é uma camada mais superficial do osso. Então, a camada mais superficial do osso, ela vai ser formada por osso compacto, tá? Vai ser importante para a proteção, para o suporte e para a resistência às forças produzidas pelo peso corporal, né, pela ação da gravidade, e também vai proteger a questão do movimento, tá? Normalmente você encontra esse tecido compacto, né, esse tecido ósseo compacto, nessa região aqui do corpinho do osso, tá? Chamado também de diáfise, tá? Que é essa região aqui, ó, do corpinho do osso, chamado de diáfise, tá? Principalmente da diáfise dos ossos longos, tá? E com relação ao tecido ósseo esponjoso, tá? Ele vai estar localizado nessa camada óssea mais profunda, tá? Principalmente na região aqui das extremidades do osso, tá? Que são as epífises, que a gente chama, tá? Então, tá vendo? Ó, nessa região aqui eu tenho as trabéculas do osso esponjoso. Essa região aqui, ó, da diáfise, que é esse corpinho aqui do osso, tá? Eu tenho aqui, ó, o tecido compacto, que é esse tecido mais unido, mais duro, né? Que vai proteger, dar suporte. Aí, nessa região aqui do osso compacto, eu tenho aqui o canal medular, tá vendo? Ó? Onde vai aqui ser inserida a medula óssea não tá no slide. vermelha. Não tá Peraí, deixa aparecendo. eu voltar aqui. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui. Aqui. Então, essa agora acho que está aparecendo. Então, aqui, ó, nessa região aqui, eu tenho tecido compacto, e nessa região aqui da epífise, tá vendo? Ó, eu tenho aquela região de tecido esponjoso, que é esse tipo de tecido aqui, que ele é mais profundo, né? E aí nessa região aqui eu tenho tecido compacto, que é a parte mais externa, tá? E nessa região aqui, ó, esse buraquinho aqui do osso compacto, eu tenho aqui a região da cavidade medular, tá? E aí, normalmente, nos adultos, eu também vou ter esse canal medular aqui nos ossos chatos e nas vértebras, tá? Eu também tenho aqui esse canal medular. Então, nós vimos aí que, com relação às diferenças, né? Que todos os ossos, eles vão apresentar essa camada fina superficial desse osso compacto, em torno dessa massa central de osso esponjoso, tá? Exceto nessa região aqui da cavidade medular, tá? Na cavidade medular,
nos adultos e também entre as vértebras, né? Eu tenho aí a parte da medula óssea relacionada aí às células sanguíneas, às plaquetas, que está ligada ao tecido hematopoético, tá? Na cavidade medular, aqui, ó, na parte da arquitetura do osso, né? Então, eu tenho osso esponjoso e compacto, que vai variar de osso para osso, dependendo da função, tá? Se eu tenho mais movimentação ou tenho mais sustentação. Normalmente, o osso compacto, ele é um osso que vai ter mais resistência à sustentação do peso corporal, tá? Nos ossos longos, eles são importantes para o processo de rigidez e de inserção dos músculos e ligamentos, veremos isso na parte muscular articular, tá? E a quantidade de osso compacto, ela é máxima nessa região aqui, ó, da diáfise, que seria o corpo do osso, essa região aqui, ó, do corpo do osso, aonde, e também vocês percebam que o osso longo, ele não é totalmente, ele é cilíndrico, a gente vai ver que ele é grande, ele é cilíndrico, mas ele é um pouquinho curvadinho assim, ó, para dentro. E aí é importante porque ele que vai precisar ser resistente para aguentar o peso corporal e também para a questão da pressão da articulação. Então, também é mais uma forma inteligente de formação do osso para que ele não se rompa com facilidade, né? Para que ele não quebre com facilidade. Então, ele é um pouquinho mais encurvado, essa região aí do osso compacto, tá? Que está relacionado aqui ao fêmur, né? Parte aqui da tíbia e da fíbula, que eu até achei engraçado ontem no metrô, tinha os alunos, não sei se é do Cefet, que a menina falou assim, os ossos da perna é a tíbia e a fíbia. Quase que eu falei assim, não é fíbia, é fíbula. Mas aí eu estava com tanto sono que eu deixei ela falar sozinha, tadinha. Mas eu quase que eu corrigi. Mas ela estava comentando alguma coisa da pessoa de biologia ter falado dos ossos, enfim. Achei interessante, né? E também é importante também, mais uma vez destacando, que o osso é um tecido vivo, tá? Então, ele vai ter essa elasticidade, que tem a ver com a flexibilidade do osso para aguentar essa pressão e o peso, tá? E com relação também à rigidez relacionada à matriz óssea, tá? Com relação ao crescimento ósseo, né, que é a parte relacionada que eu comentei com vocês, da parte intramembranácea e da parte do crescimento endocondral. Aqui. Né? Então, a parte da ossificação que eu comentei com vocês, né, está relacionada com os tipos de células que formam esse tecido ósseo, né? Então, nós temos aí os osteoblastos, que eu comentei com vocês, que são essas células ósseas são importantes para a formação do osso, tá? E os osteoblastos, eles também vão, o que nós chamamos de secretar a matriz óssea, então, eles sintetizam e secretam aquele colágeno que eu comentei com vocês, que é essa proteína importante para a elasticidade do osso, e aonde nesse colágeno eu vou ter a deposição do cálcio e do fosfato. Então, nessa que nós chamamos de ossificação intramembranosa, que normalmente vai formar os ossos chatos e os ossos irregulares, tá? Essas células, também conhecidas como células mesenquimais, tá? Elas vão se diferenciar nesses osteoblastos, que são essas células importantes aí para a formação do osso, que vão secretar essa matriz óssea, tá? Que são importantes para a deposição de cálcio e fosfato, que depois vão se diferenciar em osteócitos, tá? E que também vão formar essas trabéculas, essas espículas, importantes para a formação do tecido esponjoso, tá? Eu também tenho os osteoclastos, tá? Que eu comentei com vocês, que eles têm uma ação fisiológica, né, parecida com os macrófagos, que são essas células importantes tanto para a defesa do nosso corpo, como também para o processo de limpeza do corpo. Então, os macrófagos, eles literalmente são aqueles que comem, é tipo aqueles Pac-Man, né? Que vão comendo as células envelhecidas, que é o caso, tá, dos osteoclastos, que são importantes para o processo de remodelamento, tá,
Existem fatores ligados aos fatores de crescimento ósseo, que a gente chama. Então, a nossa questão genética vai influenciar nesse fator de crescimento. A ingestão adequada de cálcio também vai estar relacionada, né, ao cálcio e às vitaminas C e D, tá? O GH, que é o hormônio de crescimento, e também com relação aos fatores físicos, tá? No processo de tração e de pressão. E aí existia muito antigamente uma certa lenda, né, que crianças que, por exemplo, que fazem atividade física, né, ou que fazem algum tipo de esporte de alto rendimento, ficavam baixinhas por conta da atividade física, que não é o caso, né? Então a gente sabe que se o cara vai ficar mais alto ou mais baixo, a questão do crescimento ósseo, ele está muito mais relacionado à questão genética e à questão hormonal do que a questão do fator físico. Mas é claro que o fator físico também pode influenciar, principalmente na questão articular, né? Então, se você tem, por exemplo, um trabalho de repetição, se você fica o dia inteiro digitando, ou se você fica o dia inteiro em pé, como é o meu caso, que eu sou professora, ou se você é uma pessoa que faz, enfim, trabalha muito com a questão articular, movimentar, isso é claro, isso vai afetar, e isso também vai estar relacionado com a questão do crescimento, tá? Com relação à parte das fraturas, do reparo de fraturas, que também é uma parte prática para vocês, então, normalmente, como é que o osso ele vai criar esse reparo, que a gente chama, né? Que a gente chama isso de reparo de fraturas. Então, o osso, ele tem essa capacidade de regenerativa, né? A partir daquele periósteo que eu comentei com vocês, que é esse tecido conjuntivo que reveste o osso, tá? E aí eu tenho, nas extremidades da fratura, vai surgir o que nós chamamos de calo ósseo, tá? Que vai ser responsável pela formação de um novo osso nesse local. E também no processo de revascularização e de reinervação desse osso, tá? Então, é assim que as fraturas são reparadas. Então, quando você quebra um osso, vai parar no ortopedista e ele coloca uma tala, ou ele, de repente, coloca lá o gesso, né? Porque você precisa manter aquele local mobilizado, né? Para que eu tenha a formação do calo ósseo. Por isso que quando você não faz uma mobilização, por exemplo, adequada daquela região da fratura, consequentemente você vai ter um reparo mal feito, que a gente chama, daquela questão da fratura, né? Então, por isso que é importante a gente imobilizar esses locais bem certinho para que eu consiga ter a regeneração, o reparo desse osso, tá? Por exemplo, eu também tenho umas regiões aí que nós chamamos de ossos pneumáticos, que a gente chama, que são ossos longos, que vão ter, por exemplo, um tecido esponjoso maior, que são cavidades mais cheias de ar, né? Também são revestidas de mucosa, por exemplo, a questão aqui do esfenoide, que é essa região dos ossos da face, né? São regiões onde eu tenho aí uma quantidade de ar maior do que outros locais aí onde eu tenho maior tecido, composição de tecido compacto, tá? E com relação à ossificação endocondral, que eu comentei com vocês, que é esse crescimento do osso longo, né? Que seria essa primeira formação de um modelo, né, de cartilagem, que vai ter um centro primário e secundário, que normalmente os ossos curtos e longos são formados nesse processo de ossificação endocondral, né? Eu tenho diferenciação dos condrócitos, formação de modelo de cartilagem hialina, formação de vasos sanguíneos que vão formar o periósteo, e aí esse osso longo ele vai crescendo nesse processo e também tendo essa deposição de cálcio, tá, nessa matriz óssea, tá? Então, essa é a forma que o nosso osso tem, ou através da ossificação intramembranosa, tá? Ou do processo de ossificação endocondral. Aqui é um exemplo de ossificação endocondral, e aqui a deposição de cálcio, tá vendo? Ó? Aqui seria aqui o tecido ósseo, e aí eu tenho aqui, ó, os osteoblastos, que são esses caras aqui, ó, os osteócitos, que estão mais aqui no interno, a parte dessas células mesenquimais, que se diferenciam em osteoblastos, e aqui as espículas do osso, tá?
que formam o periósteo. Então, essa região aqui, e aí eu tenho uma expansão gradual das espículas para ossificação interna do periósteo, né? Essas células mesenquimais, elas vão agregar esses nódulos que vão se diferenciar em osteoblastos. Esses osteoblastos, que são essas células aqui, vão secretar aquela matriz de colágeno, que é importante para o processo de calcificação, de deposição de cálcio nessa matriz colágena, tá? Os osteoblastos, eles vão se diferenciar em osteócitos, e aí eu tenho o processo de calcificação do osso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ó, comentei com vocês, né, do traumatismo e da consolidação óssea, que eu comentei com vocês que é por isso que o tecido lesionado, ele dói, por isso que o osso, quando você quebra o osso, ele sangra, né, porque ele é um tecido vivo, e isso vai mudando com relação à idade, né, comentei com vocês com relação à inervação dos vasos linfáticos, por isso, ó, que normalmente os ossos não usados, que ficam paralisados ou engessados, eles podem atrofiar também. Por isso que quando você fica muito tempo engessado, né, parece que o osso, que o bracinho fica fininho. Eu não sei se vocês já viram, mas aqui perto de casa tem um rapaz que ele mora na rua, né? Enfim, morador de rua. Eu acho que ele teve alguma coisa no processo de calcificação dele, que a parte relacionada à parte aqui do osso, do braço dele, ele é paralisado, ele não tem esse momento articular, porque ele deve ter ficado muito tempo paralisado, ou deve ter sido engessado de maneira incorreta por algum processo, e o tamanho do osso dele aqui é bem fininho, bem pequenininho, ou seja, ele deve ter ficado com o braço atrofiado, tá? Com relação também à questão dentária, da arcada dentária também está relacionada com a calcificação, né? Então, tem gente que tem maior dificuldade de calcificação, e aí, às vezes, ele fica um pouco mais fragilizado, fratura com maior facilidade do que um osso mais calcificado, né? Que são os traumatismos. Comentei com vocês com relação à osteoporose, né? Que o osso vai ficando cada vez mais fragilizado, vai criando um maior número de trabéculas, e aí qualquer tipo de coisa o osso quebra com mais facilidade. Aqui com relação ao desenvolvimento dos ossos. Ah, sim, então com relação à parte da estrutura do osso longo, né? Então, nós temos aqui, então o osso longo, são os ossos dos braços, das pernas, por exemplo, né? Eles vão se subdividir nessas partes que a gente chama, tá? Então, normalmente as epífises são as extremidades do osso longo, que eu tenho proximal e distal, ou seja, mais próximo da cartilagem, da parte articular, e mais longe da parte articular, que são essas regiões aqui, ó, de tecido esponjoso. Então, aqui, ó, na cabeça do osso são as epífises. Eu tenho essa região aqui das metáfises, que são essas regiões intermediárias entre as epífises e as diáfises. Eu tenho aquelas linhas de crescimento do osso, né? Que são as linhas epifisárias. A parte da diáfise, que é o corpo do osso, tá vendo? Ó, que é uma haste cilíndrica, essa região aqui, ó, do corpo do osso. E aqui, nesse caso aqui, eu já tenho aqui medula óssea amarela, tá vendo? Que é aquela formada por tecido adiposo, tá? Mas ao longo do processo de envelhecimento, aqui eu tenho medula óssea vermelha, tá? Importante para a parte hematopoética. Né? Então, por exemplo, a diáfise do fêmur, né, da una, que é a parte aqui do rádio da una, que são os ossos aqui dos membros superiores. O periósteo, que é essa região vascularizada, né, inervada, que fica nessa região externa do osso. O endósteo, que é essa membrana vascularizada interna, dessa região aqui dentro do osso. E o canal medular, que é essa região aqui, ó, onde eu tenho contida aqui na cavidade medular, a medula amarela e a medula óssea vermelha. Tá? Então, essa aqui seria, então, as partes dos ossos longos, tá? Aqui, ó, na medula... Ah, sim, coloquei também
com relação à parte prática, né? Então, a medula óssea amarela, então, é comum em fraturas relacionadas aos ossos longos, tá vendo? A medula óssea, ela se fragmenta, tá? E, normalmente, ela cai na corrente sanguínea, essa medula óssea amarela, quando você quebra o osso, né? Você fratura esse osso. E isso pode, por exemplo, criar uma que nós chamamos de embolia gordurosa, tá? Então, por exemplo, se o cara fraturou, se acidente de carro, por exemplo, ele foi atropelado, fraturou, vocês vão ver isso na parte prática emergencial, né? Eu acho que vocês têm uma parte daí da parte prática, da disciplina prática de vocês, que vocês trabalham especificamente com esse atendimento aí dos paramédicos, né? As pessoas fraturadas na rua, as pessoas que sofrem acidentes na rua, e vem os paramédicos fazer esse primeiro procedimento emergencial, né? Então, quando você tem um rompimento aí de um osso longo, isso pode causar o que nós chamamos de embolia gordurosa, tá? Ou seja, essa massa amarela, né, essa medula amarela, ela sai do canal medular, cai na corrente sanguínea, né? Isso pode impedir o processo de oxigenação de alguns tecidos importantes e isso pode evoluir, tá, para uma parada cardiorrespiratória. Então, olha que interessante, como é que também as fraturas, elas precisam ser identificadas de maneira rápida. Por isso que quando o paramédico vai, enfim... Ih, meu Deus, deixa eu só colocar para vocês aqui, que a minha bateria está acabando. Vou voltar aqui. Vou botar aqui o carregador. Pronto, foi. Voltamos, tá? Então, por isso que é importante quando um paciente, né, acidentado, né, enfim, por algum tipo de motivo, ele já é encaminhado já diretamente ou para uma tomografia, né, ele já é encaminhado para a sala de raio-x, para identificar uma possível fratura, e aí você já fazer o procedimento emergencial adequado para evitar, por exemplo, uma questão relacionada. Então, vocês percebam como é que uma fratura não identificada pode desenvolver uma embolia que pode gerar uma parada respiratória. Então, olha a cascata enfim, de sinalização, né? Cascata de possibilidades que podem afetar o corpo de maneira global por conta de uma fratura, enfim, não identificada no momento correto, no momento devido, né? Então, também mais aí um dado importante para vocês aí usar na parte prática, que seria o que nós chamamos de embolias gordurosas, que podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Possivelmente o professor de vocês da prática, com certeza vai comentar alguma coisa nesse sentido para vocês, tá? Bom, com relação, então, aí aos tipos de ossos, né? Ossos longos, ossos curtos. E aí seria uma parte, gente, de fato, mais visual mesmo, né? Então, não chega a ser uma decoreba, porque não é bom decorar, né? Nenhum tipo de conhecimento é bom ser uma decoreba, mas é uma forma de vocês olharem o osso e identificarem se é um osso longo, um osso curto, tá? Um osso chato, com relação a esses processos aí, e ligados também ao que nós chamamos de cinturas, ou símbolos, né? Que são relacionados aí à parte da cintura escapular, né? Que é a parte aí do ombro, formada pela clavícula e pela escápula. Deixa eu achar aqui a clavícula e a escápula. Aqui. Aqui seria, aqui, ó, a escápula. Aqui também é da clavícula, que ela tem tipo um formato de Szinho, assim, né? E a escápula, ela tem um aspecto mais triangular, né? Chega a ser um triângulo propriamente dito, né, gente? Mas, tá vendo? Então, isso aqui está relacionado à parte da cintura escapular, né? Que está ligado aí ao ombro, que seria, a gente chama isso de parte superior da caixa torácica, né? Que é essa região aqui, e aqui da região da cintura pélvica, né? A região sacroilíaca, a região da síntese púbica, dos isquios. Tá vendo esses ossinhos aqui, ó, que são os isquios, que são esses que a gente usa para sentar, né? A gente brinca que quando a gente senta na cadeira, a gente senta em cima dos nossos isquios, né? Aqui a parte da sacroilíaca, né? Que é essa parte aqui, ó, dos íleos, essa ligação aqui da cintura pélvica com o fêmur, que é a parte articular inferior. Aqui, tá vendo? Ó, as escápulas. O acrômio,
que seria um acidente ósseo, né, ligado a essa região aqui, ó, ligado aqui ao ombro, aqui seria o acrômio, essa região aqui, também dá muita região de calcificação calcária, nessa região aqui do acrômio. Eu me lembro que meu pai fez uma cirurgia, ele fez uma artroscopia, né? Ele desenvolveu ao longo do processo de trabalho, né? Ele desenvolveu uma calcificação, uma tendinite calcária nessa região aqui do acrômio, e aí ele teve que fazer uma cirurgia, né, para raspar, porque ele sentia muita dor nessa região articular aqui do ombro, por conta dessa tendinite calcária, né? Ficou tipo um ossinho ali magoando essa região aqui do tendão, né? Então ele sentia muita dor, ele não conseguia levantar o braço direito, então ele fez uma cirurgia, hoje ele consegue... Claro que a movimentação do braço dele não é mais do que era antigamente, né? Porque também já envelheceu e tal, mas melhorou bastante durante a questão das dores que ele sentia no ombro, por conta do trabalho repetitivo, né? Que ele é técnico em radiologia, então essa parte repetitiva dele ocasionou essa tendinite calcária nessa região aqui, tá? Da cintura escapular. Aqui. São os tipos de ossos. Deixa eu voltar aqui. Bom, então eu tenho aí dos ossos longos, ossos curtos e ossos chatos, né? Então eu tenho os ossos curtos, que são os ossos correspondentes aí à questão metatarsiana e metacárpica, né? Ou seja, os ossos dos pés e os ossos das mãos. Então eu tenho uma linha que te chama aí de linha metacárpica proximal e distal, que é o que está mais próximo do processo articular aqui do punho, e uma parte mais próxima aí relacionada às falanges, né? A gente vai ver isso na parte prática. E são esses ossos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa radiografia? Então, eu tenho a fileira nessa região aqui mais proximal, que a gente chama, que eu tenho navicular, eu tenho aqui, essa região aqui, por exemplo, aqui, ó, desde aqui do trapézio trapezoide, escafoide, essa parte aqui do osso grande, que é o antigamente conhecido como ganchoso. Tá vendo? Ó, se a gente pegar um esquema dessa radiografia, ó, por exemplo, então, nessa região aqui eu tenho os ossos curtos, né? Então, eu tenho essa região aqui, ó, relacionada aqui, ó, ao escafoide, aqui ao semilunar, aqui ao pisiforme, que é essa região mais distal, mais proximal, relacionada ao rádio e à una, que são esses dois ossos aqui, ó. O rádio. Aqui eu saio. Parte aqui do rádio e da una. E tem até aqui esse osso aqui, ó, do polegar, que chama isso aqui de antena do rádio. Então, o rádio está aqui e aqui é a antena do rádio, que a gente chama. Então, essa região aqui, ó, mais para dentro, é a una, e a região mais para fora é o rádio, porque aqui eu tenho a antena do rádio aqui, que seria correspondente aqui aos ossos do polegar, né? E com relação também aos ossos do metatarso, que também, tá vendo a parte aqui cuboide, que são esses ossos aqui dos pés. Essa região aqui, ó, da planta do pé. Que é essa região aqui ligada, aqui, tá vendo? Ó, ao talos, que é esse osso aqui do calcânio. Tem outro do calcânio aqui, e esse osso aqui da planta, né, do peito do pé, que a gente chama esse cara aqui de talos, tá? Que é esse ossinho grande aqui, ó. Quando você aperta aqui no pé, você sente esse osso aqui, tá? Tem os cuneiformes também, que são ossos, também são ossos curtos nessa região aqui, ó, perto aqui das falanges e dos metatarsos, tá? Então, tem os carpos metacarpos e as falanges, que são os ossos dos pés. No caso das mãos, e os ossos dos pés, que são os ossos curtos. Os ossos planos, que também eram chamados antigamente de ossos chatos, tá? Que são importantes para o processo de proteção, né? Então, a caixa craniana, né? Os ossos da cabeça. Deixa eu achar aqui a cabeça. Então, tem aqui, ó, os ossos do crânio e os ossos da face,
né? Então, aqui os ossos da base do crânio, tá? Que são o frontal, que é esse osso aqui, ó, da nossa testa, que é o frontal. Tem até um remédio que chama frontal, né? Que não é por acaso, né? Por que será? Parte frontal. Eu tenho a parte aqui dos temporais. Deixa eu achar aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Dos ossos temporais, direito e esquerdo, que é essa região da que nós chamamos de porção lateral, que vai margear essa região aqui das orelhas, tá? A região aqui dos ossos parietais, que é esse osso mais aqui em cima, que eu também tenho parietal direito e esquerdo, que é a parte mais superior e lateral, tá? Eu tenho essa região aqui chamada de occipital, que é essa região aqui, ó, atrás da cabeça, você aperta aqui, ó, você sente aqui, ó, o seu osso occipital. Eu tenho até, gente, aqui no caso, no meu caso, né? Eu tenho tipo uma proeminência. Se eu mexer aqui no meu osso occipital, ele tem um relevinho aqui assim, ó. Porque quando eu nasci, eu demorei para nascer, né? Então eu nasci com um ovo na cabeça, assim. E aí meu pai ficava dando batidinhas assim, ó, quando me dava banho quando eu era bebê, e acabou ficando um processo, um acidente, uma ossificação aqui um pouquinho maior aqui nessa minha região, mas isso varia de crânio para crânio, tá? Não é todo mundo que tem, que seria nessa região póstero inferior da caixa craniana, tá? Aí eu tenho a região aqui do esfenoide, que é essa região aqui, ó. Se você olhar de frente, que é essa região aqui lá dentro, ó, esse trezinho aqui lá dentro. Essa aqui é a vista anterior e aqui é a vista lateral, tá? Então, aqui é o esfenoide, que é um osso interno que está lá dentro da caixa craniana, tá? Que vai formar o que nós chamamos de assoalho craniano, tá? Cadê aqui? É mais ou menos essa região aqui de dentro aqui. Tá? Se eu olhar de cima para baixo. Que é uma parte importante aqui do assoalho craniano. Eu tenho o etimoide. Cadê o etimoide? Acho que o etimoide está aqui. Cigomático, carótido. Está achando o etimoide aqui. Parietal, nasal, esfenoide. Ah, tá. Eu tenho o etimoide, que está aqui dentro, ó, da cavidade nasal, lá dentro. Tem o lacrimal, nasal, que é essa parte aqui nasal. Eu tenho o etimoide, que seria na parte interior, né? Eu tenho a parte exterior e a parte interior, tá? Que seriam aí os ossos do crânio. E eu tenho os ossos da face, tá? Que são os maxilares. Tá bom. Tá, aqui, ó, os maxilares também tem dois, ó. Direito e esquerdo, que esse ossinho daqui, quando você aperta aqui no seu rosto, você sente aqui esse osso aqui, que são os maxilares, onde prendem aqui, ó, os alvéolos dos dentes, tá? Essas regiões de inserção dos dentes, a gente chama de alvéolos, tá? Dessa região maxilar. Aí o osso, desculpa, o dente, né? O osso do dente, né? Ele se prende aí, a gente vai ver que é um tipo de articulação imóvel, a gente chama essa articulação de gonfose. Essas gonfoses, essas articulações de inserção dos dentes aqui, tanto nos maxilares, que é esse osso aqui da face, né? Que tem movimentação, ó. Tá? Aqui, a parte maxilar, eu tenho essa região aqui, ó. Se você apertar aqui, tu vai sentir também um ossinho aqui, gente, ó. Que é essa região aqui do zigomático. Aqui, ó. Que seria a maçã do rosto, né? Por isso que quando você faz curso de maquiagem, né? Aí, para as meninas, né? Ah, você vai aqui em cima do zigomático, que é esse ossinho aqui para passar o blush. Então, aqui, ó. Então, você já sabe qual é a parte esquelética anatômica aqui, quando você vai se maquiar, por exemplo, que é a parte aqui do zigomático. Até também foi muita gente aprender, né? E meio que relembrando o nome, né? A gente vai fazer essas associações, tá? Eu tenho a parte lacrimal, que são os ossos da face, né? Tem a ver com a glândula lacrimal, que é essa parte aqui mais... Deixa eu até tirar o óculos. Essa parte aqui, ó, que também te aperta aqui, você sente, que é o que a gente chama aqui de porção medial e inferior da cavidade da órbita, né? Então, aqui eu tenho as órbitas, que é esse osso aqui onde está inserido
o meu globo ocular, né? Então, essa região aqui parece uma bolinha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a órbita. Que é aqui, ó. Tá vendo as órbitas aqui, ó? E aqui eu tenho uma região aqui que está essa parte aqui que a gente chama de porção medial inferior dessa região aqui, ó, das órbitas, que são a parte lacrimal. Eu tenho a parte dos ossos palatinos, né, que estão ligados aqui à parte do teto da boca. Eu tenho o palato duro e o palato mole, dá para sentir com a língua, ó. Você pega aqui, ó, o palato duro, o palato mole. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa prática para vocês. A parte das conchas nasais. Tá vendo? Então, tem aqui, ó. Eu tenho esse osso aqui, ó, que é o nasal, ó. Se apertar aqui, você sente esse osso aqui, ó. E aqui eu tenho a exceção da cartilagem, né? Mas quando você vê o esqueleto, você não vê isso aqui, você só vê o buraco, né? Então, nessa região aqui. E eu tenho o vômer. É que aqui acho que eu não tenho os ossos da face, aqui eu só tenho do crânio. Mas eu tenho o vômer, que também é dentro desse buraquinho aqui, ó. Que seria a parte inferior da cavidade nasal, que é a única parte inferior da cavidade nasal, tá? Então, seria então, os ossos do crânio, parietal frontal, os esfenoides e a parte da maxila, mandíbula, lacrimal palatinos, que são a parte dos ossos da face, né? Deixa eu botar o óculos de novo, porque eu estou chegando mais. Bom, deixa eu ver aqui. Na parte dos acidentes ósseos, eu vou falar com vocês na parte dos processos articulares, tá? Quais são as incisuras, quais são os tubérculos. Aqui seria a face infra, né? A face anterior e posterior das escápulas. Aqui da crista ilíaca, né? Então, aqui eu tenho aqui a tuberosa, porque também tem isso, né? Os ossos, eles não são aquela coisa retinha, né? Então, eles têm umas protuberâncias, eles têm esses buracos, que a gente chama isso de forames, né? Então, a gente vai ver na parte articular que eu tenho que nós chamamos de acidentes ósseos, né? Então, eu tenho estruturas, por exemplo, da parte da coluna vertebral, né? Eu tenho tipo umas cristas, né? Eu tenho como se fosse uma espinha de peixe, que dessa forma, né? Que dá esses espinhos na parte articular. Então, a gente vai ver que o osso não é lisinho, né? Ele tem umas protuberâncias que a gente vai ver na parte articular, né? Aqui nessa região aqui, essa parte aqui, tá vendo? Ó? Os ossos, vamos pegar aqui o esqueleto inteiro. Então, aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho. Ver se ele vai abrir. Foi. Né? Então, alguns ossos importantes aí com relação à parte axial, né? A parte apendicular. Então, nós temos aqui na parte axial, né? Então, a gente já viu aqui os ossos do crânio, né? Que é dividido entre neurocrânio, que é essa parte da caixa craniana, né? E a parte viscerocraniana, que é a parte dos ossos da face, né? Nós temos aí a parte da coluna vertebral, tá? Normalmente a coluna vertebral, gente, ela vai ser subdividida em 33 vértebras, né? Que são essa região aqui, ó. Cadê meu mouse? Essa região aqui das 7 vértebras cervicais, né? C1, C2, C3, C4, C7, tá? Eu tenho aqui as 12 vértebras, né? Torácicas, que são 12. Eu tenho 5 lombares, então eu tenho 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, tá? Eu tenho essa região aqui sacro-ilíaca, a parte sacral, né, que é o osso do sacro, correspondente a essa região da cintura pélvica, né, que faz a ligação com a parte axial, que eu tenho 5 vértebras, que nós chamamos de vértebras fundidas, e eu tenho essa região aqui do cóccix, tá, do osso do cóccix, que é aqui lá no finalzinho aqui, ó, perto aqui dos isquios, da síntese púbica, tá? Essa região aqui da crista ilíaca, que também é um osso chato aqui, ó, que são os ossos do quadril, tá? Que também são 4 vértebras fundidas. E aí eu tenho aqui, ó, nessa região aqui superior, né, a parte das clavículas, a parte das escápulas,
né? Eu tenho tenho aquela parte da região aqui, ó, das costelas. Aqui eu tenho o externo e o manúbrio, que é essa região aqui superior, tá? Sabe que esse osso aqui do peito, né? A gente sente que também que a gente aperta aqui, ó. E tem até umas pessoas que têm esse externo um pouco mais proeminente, né? Protuberante. A gente viu também na parte de sistema respiratório, né? O caso das costelas e da movimentação da abertura e fechamento das costelas no processo de ventilação pulmonar, que é um processo importante, né? Essa região aqui, ó, do úmero, que são a parte dos membros superiores, né? Então, eu tenho aqui o superior esquerdo e o direito. Então, eu tenho essa região aqui, ó, do úmero. Eu tenho essa região aqui do rádio e da una, correspondente aos ossos. Aqui é a parte do antebraço e do braço. A região aqui correspondente aos metacarpos, né? As falanges. E aí a gente vai ver a parte das falanges proximal e distal. E aqui os ossos do carpo, que são os ossos aqui da mão, do punho. Essa região aqui, ó, inferior, ligada aos ossos aqui do quadril, tá? Então, relacionados à crista ilíaca, região do sacro, essa região aqui dos iscos tibiais, tá? A região aqui do fêmur, que seria o braço aqui, né? No caso aqui das pernas, né? A patela, que veremos aí, que é um osso sesamoide, importante para o processo articular, né? A parte mais interna aqui, ó, da perna, eu tenho a tíbia e a fíbula, e aí eu tenho que os ossos aqui do braço, que antigamente tinham outro nome, né? É o radiaúna, mas era o rádio e... Gente, agora eu me esqueci. Mas é o radiaúna e a tíbia e o perônio, antigamente a tíbia e o perônio, que eram os ossos aqui dessa região aqui da perna, é agora a tíbia e a fíbula, né? Então, a tíbia é esse osso maior aqui mais interno, e aqui a fíbula, essa parte aqui mais para fora, né? Da perna. São os ossos aí dos membros inferiores e dos membros superiores. E aqui a gente vai ver depois essa parte relacionada à parte articular, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa com relação aos ossos. Aqui a região da rádio da una, né? Então, também a gente vai ver aqui a parte das inserções musculares na parte articular. Aqui também é uma vista, tá vendo? Anterior, lateral e posterior da coluna vertebral, né? Que nós já vimos aí que é formada pelas vértebras cervicais, pelas torácicas, lombares e sacrococcígenas. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 5 vértebras sacrais, que são vértebras fundidas, tá bom? E a parte das coccígenas, eu tenho 4 vértebras fundidas também. Nós vimos que a gente viu também na parte... Foi a parte circulatória ou foi a parte... Não, acho que foi a parte do sistema endócrino, né? Que é a parte da inserção aqui da parte medular, que nessa região aqui é L1, acho que é L5, L2, L5, que é onde eu tenho aqui as peridurais, né? A região cefalorraquidiana. Ah, é da parte do sistema nervoso que a gente viu, né? Então, a medula espinal, ela está contida aqui, ó, até essa região aqui, ó, da L2, mais ou menos aqui, ó, fica dentro dessa inserção aqui da medula espinal. Aqui com relação... Já falamos aqui dos ossos, os ossos do crânio são os ossos chatos, né? Os ossos planos. Os ossos irregulares normalmente estão relacionados aí também aos ossos longos e curtos. A questão das vértebras também são os ossos irregulares. Os sesamoides normalmente estão ligados aí à parte dos ossos aí da parte da articulação, né? A patela, que era a antiga rótula. Tem alguns ossos também que são os que nós chamamos de ossos heterotópicos, que normalmente aparecem nos locais de tecidos moles, né? Principalmente aquela parte ali essas regiões que tem... Como é o nome
doença que dá ali, que é a gota, nessa parte aqui dos ossos aqui dos pés, da parte aqui dos metatarsos e eu sempre esqueço o nome desses ossos heterotípicos, que normalmente nos locais onde eu tenho tecidos moles, onde normalmente você não encontra ossos, podem acontecer de aparecer, né, no caso das coxas, das nádegas, tá? Pode haver uma ossificação, ó, nessa região aqui, ó, do osso navicular, ou na parte do calcâneo, também pode aparecer um osso diferente. Nós já vimos aí com relação à parte apendicular. Que mais um corte transversal de uma microscopia eletrônica, né, do osso esponjoso. E aqui com relação aos ossos da mão, né, das falanges, dessa região aqui, ó, dos metacarpos e dos carpos, que são aqui essas regiões relacionadas aos ossos do punho. E aqui aos metatarsos ligados aqui aos tarsos, né, que são esses ossos aqui da parte plantar, da parte calcânea e da parte relacionada aqui aos dedos, né, que é a parte prática de vocês. E aqui eu tenho uma visão, né, lateral e superior dos ossos aqui dos pés, aqui dos ossos da mão, com todas as radiografias, tá, gente? A parte da anatomia radiográfica e aqui da região sacral, né, a região da cintura pélvica, com relação à crista ilíaca e aqui dos isquios tibiais, tá? E aqui a região aqui, ó, da cabeça do fêmur, que chama aqui de grande trocânter, né? O meu irmão, por exemplo, ele teve um tumor nessa região aqui, ó, quando ele era mais jovem. Ele teve que fazer uma cirurgia para retirada do tumor aqui dessa região aqui, tá? Eu acho que é isso, gente. Essa parte aqui do trocânter. Eu acho que eu tenho, deixa eu finalizar aqui então, a aula com vocês. Eu tenho 2 aulas, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui no meu canal do YouTube. Aqui, achei. Mas eu tenho 2 aulas já gravadas. E depois eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês, tá? Que é com relação, deixa eu ver aqui, lá embaixo, ó. Com relação a articulações, eu também tenho aula gravada sobre músculos e a parte dos ossos aqui, ó, das mãos e dos pés. Tem aula aqui prontinha. Uma aula que eu já gravei até não sei nem porque eu gravei essa aula, mas tem um ano já essa aula gravada, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje lá na plataforma, para vocês já irem dando uma olhadinha com relação à parte prática de vocês, tá bom? Então, deixa eu terminar aqui, então, aqui a gravação, vou interromper o compartilhamento. Essa parte motora, né, articular, eu acho também que é uma parte mais fácil da parte anatômica, que é uma parte mais visual mesmo, que vocês vão também aprimorando esses conteúdos, fazendo a visualização, e a parte prática também vai ajudar vocês com relação à parte teórica, tá? Então, eu já vou deixar essas aulas gravadas para vocês, correspondente à parte muscular, que já está gravada, já tem uma aula gravada sobre isso, correspondente aí à aula do dia 28. Então, eu já vou deixar essa aula na plataforma para vocês. A parte articular também já tem aula gravada, que eu já vou deixar disponibilizada para vocês para o dia 7. E aí, vamos tentar marcar, então, essa aula prática entre o dia 9, talvez, que seria essa aula esse momento pós-recesso aí de carnaval e pontos facultativos, tá bom? Então, finalizando aqui a aula, vou interromper a gravação